até posto uma outra aula lá no Cigar, aí ontem à noite eu acabei alterando. Nessa aula, eu vou fazer uma atividade com vocês, um pouco mais interativa, de revisão, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem lápis, papel e uma calculadora, para quem puder, né? Enfim, para fazer alguns exercícios aqui de fixação, tá? Vou abrir aqui Peço vocês para abrirem o Mente, né? O Mentimeter. Acesse esse site aí, www.mente.com, e digite o código 1378054. Já temos 2 aqui inscritos, tá? Vamos lá. Manda aí no chat, Glauco. Vou mandar. Um momento só. Perfeito. Tá aqui. E veio no chat, tá, gente? É só clicar no link aí e digitar o código. Treze, 78, 054. Isso. Glau, Oi. o Vitor não tá conseguindo ingressar. Um instante, então. Deixa eu ver aqui.
Ai, gente, cadê o Vitor aqui? Eu consegui ingressar agora, Glaucimar. Ah, tá. Não estava aqui te procurando para Obrigado. ver se... Todo mundo já conseguiu entrar? Tá faltando alguém para entrar no Mente aí, Mentime? O código, tá, gente? Para entrar nessa tela aí, tá no chat, tá? O site e o código, ok? Vamos lá, só tem 27 aqui e tem 34 participantes na sala, hein? Vamos lá, gente. 28. Alguns saíram aqui. Ó, para os demais aí, alguém está tendo dificuldade para entrar nesse link aí? Eu vou começar aqui, tá? Qualquer coisa, quem não conseguiu acessar, pode tentar responder, tentar fazer manual, né? E tentar responder no chat, enfim, tá? Fique à vontade. Então vamos para a pergunta, tá? Eu peço nessa questão para vocês calcularem o centro de gravidade dessa figura, que é um retângulo, tá? Que tem altura de 20 centímetros e largura de 12 centímetros. Então, é só calcular o XCG e o YCG dessa figura aí, tá? Espera aí que o tempo foi muito pouco. Vou voltar aqui. Alguns já responderam, enfim, já apareceu a resposta, tá? Foi bem rápido, né? Bom, a resposta foi 6 e 10 centímetros. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Todos estão conseguindo enxergar minha tela aí? Tá de cabeça para baixo? Como é que tá aí? Tá dando para ver. Tá ótimo. Então, olha só, gente. Aqui nós temos a imagem, né? Que eu pedi para vocês calcular, um retângulo, tá? E eu pedi para calcular justamente essas distâncias YCG e XCG, tá? Como é um retângulo, né? O centro de gravidade dele vai estar bem na metade da sua largura e da sua altura, tá? Então, o XCG nada mais é do que a base dividido por 2. Então, esse 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros, tá? E no caso do YCG, ele vai ser a altura, né, do retângulo dividido por 2. Então, 20 dividido por 2 igual a 10 centímetros, tá? Caso não consigam identificar o ponto central, né, peguem as arestas, né, e façam um grande X nesse retângulo, tá? Vocês vão conseguir encontrar o ponto central da figura. E aí fica fácil identificar essas distâncias, tá? Ok, então, essa foi a primeira questão. A segunda vai ser referente
ao cálculo de inércia dessa figura, passando no centro, no CG, tá? Observem que o CG, né, eu coloquei até uns eixos aqui, Y' e X', eu quero que calcule justamente referente a esses eixos aqui que está passando no CG, tá? Então, prestem bem atenção na hora de calcular essas inércias, tá? Acho que eu pus muito pouco tempo, né? Enfim. Eu vou deixar rolando mais tempo aí antes de apresentar a resposta, tá? Na verdade, ele apresenta a resposta automaticamente. Mas, aí umas 10 pessoas conseguiram responder, que foi a letra A, né? Onde a inércia em relação ao eixo X' deu 8.000 centímetros a quarta, e a inércia em relação ao Y' deu 2.880, tá? E, novamente, para mostrar isso para vocês, eu coloquei aqui o desenho para mostrar como que se calcula nesse caso, tá? Aqui, essa figura foi bem simplesinha, tá? Mas aqui eu tenho a minha figura e agora eu representei apenas os eixos que me interessavam, tá? Então, a inércia, né, tanto para X' quanto para Y', eu utilizei essa fórmula, né? Que é a fórmula de translação de eixo. Precisava usar essa fórmula? Não. Quem já, né, conhece as figuras geométricas já sabe que se eu estou calculando o CG de um retângulo, né, nada mais é que a inércia, né, em relação ao seu centro de gravidade, direto, tá? Por quê? Porque eu não tenho distância e, logicamente, eu não tenho translação de eixo, tá? Mas para quem tem dificuldade de enxergar essas fórmulas, né, utilize sempre essas fórmulas de translação de eixo. E aí, né, se eu percebo que eu não tenho distância, tá? Eu não tenho distância Y e X, essa distância é em relação a esse eixo que eu estou calculando, né? Então, eu não tenho essa parcela e, logicamente, o meu X', né, vai ser igual à inércia em relação ao XCG da figura que eu estou calculando. Então, nesse caso aí, né, o Ix' vai ser base vezes altura ao cubo, dividido por 12, tá? E aí a gente chega nesse resultado de 8.000 centímetros a quarta, tá? Fazemos o mesmo processo para o Y', né? No caso, vai ser altura vezes base ao cubo, dividido por 12. E aí a gente chega no resultado de 2.880 centímetros a quarta, tá? Então, essa é a resposta, né, para essa questão. A próxima questão vai ser aí, né, apresentando as pontuações aí, tá? Quem está em primeiro, quem está em segundo. Nós vamos para a próxima questão, tá? Questão 3, que vai ser a questão referente à inércia agora do eixo X e Y, que está na base da minha figura, tá? Então, eu vou calcular a inércia em relação a esses dois eixos que estão aqui, Y e X, tá? Eu pulei essa questão. Enfim, pulou, eu quero o módulo resistente em relação ao eixo Y', que seria esse Y aqui,
pulou 2 questões, enfim, né? Tranquilo. Esse foi bem rápido também, e eu acabei pulando as demais questões, só para mostrar para vocês as outras questões que eu queria apresentar. Bom, essa aqui é a inércia em relação aos ', que passa pelo CG. Em relação ao eixo, né, Y e X', tá? Em relação a esse eixo, eu tenho a seguinte fórmula, tá? Eu uso novamente a translação de eixo, só que agora eu estou analisando esses eixos que estão abaixo da figura, tá? E aí eu tenho uma distância Y e uma distância X, né, do centro de gravidade até os eixos que eu estou calculando, né, que é o eixo Y e o eixo X. Então, usando essa forma de translação de eixo, né, eu vou ter essa parcela aqui de área multiplicada pela distância ao quadrado, tá? Nos 2 casos. Então, o meu Y e o meu X, eles vão ser exatamente os valores de XCG e YCG, tá? Então, X aqui vai ser 6 e Y vai ser 10, tá? Jogando aqui na fórmula, né, porque eu já tenho a inércia em relação ao centro de gravidade, né, tanto em relação a Y quanto em relação a X, tá? Eu posso jogar na fórmula e determinar esses valores de inércia, tá? Então, é simplesmente pegar aquele resultado que a gente tinha já calculado, 8.000, mais a área, né, multiplicado pela distância y ao quadrado, que vai me dar 32.000 centímetros a quadro. Faço o mesmo processo para a inércia em relação a y, tá? Então, observem que aqui, nesse caso, eu tive uma distância, né, em relação aos eixos. No anterior, eu não tinha essa relação, tá? Então, tome muito cuidado na hora de fazer esse exercício, tá? A gente fez uns que tinham figuras compostas, né? Esse é mais simples porque é uma figura só, né? É mais fácil de identificar essas coisas, tá? Com relação ao módulo resistente, né? A gente chegou até fazer né? Ali, mente. A gente tem a seguinte informação, acho que eu não tinha feito esse exercício na sala, mas a gente tinha temos a seguinte definição, tá? O módulo de resistência, tá? Ele vai ser calculado de acordo com o eixo, em relação ao eixo, tá? E de acordo com as distâncias que eu quero. E esse valor de distância vai ser sempre em relação ao centro de gravidade da figura até as suas extremidades. Então, calculando em relação ao eixo x', tá? Novamente, tá? Quando eu calculo o módulo de resistência, vai ser sempre em relação aos eixos que passam no CG, tá? Independente se eu calculei em relação né, eu calculei inércia em relação a x e y, né? Não é isso que vai me interessar. O que vai me interessar é a inércia que está passando em relação aos eixos x' e y', tá? Vai ser sempre em relação aos eixos do CG, tá? Tanto o módulo de resistência quanto o raio de giração. Então, se eu estou pedindo para calcular em relação ao eixo x, né, no caso x', eu tenho que calcular um superior e um inferior. Por quê? Porque eu tenho 2 distâncias. Eu tenho uma distância y superior e y inferior. Toda essa distância é em relação ao CG e a face superior, né, limite superior da minha figura e o limite inferior da minha figura, tá? Então, o y superior nada mais é do que a altura total da minha figura menos o meu YCG, tá? Que é essa distância aqui de 10 centímetros. Isso, tá? Eu estou colocando isso de forma
mais detalhada, porque pode surgir uma outra figura, né, que não seja necessariamente um retângulo, é uma figura mais composta, e eu preciso fazer essa análise. Então, é sempre a altura total dessa figura menos o seu YCG. E aí eu vou achar esse Y superior. O Y inferior, ele vai dar sempre o valor do YCG, que vai ser os meus 10 centímetros. Com esses valores, eu consigo jogar na fórmula. A fórmula vai ser a inércia em relação ao eixo que passa, né, em relação ao eixo X que passa no CG, dividido por essa distância, né, Y superior ou Y inferior, tá? Então, eu vou pegar os 8.000 e dividir por 10. Nesse caso aqui, desse retângulo, né, como é um retângulo, a distância superior e inferior deram iguais, então, esse modo de resistência vão dar igual, tá? E aí, fazendo o mesmo procedimento para Y, tá? Nesse caso de Y, eu tenho que olhar essas distâncias, a esquerda de Y e a direita de Y, tá? E é uma distância X, né? Então, X é esquerda, X é direita. Eu vou ter um X, né, que parte desse Y linha aqui, que vem do CG, até a face esquerda, né, a extremidade à esquerda da minha figura. O mesmo para a direita, tá? Então, X à esquerda, ele nada mais é, né, como eu tinha um eixo aqui, Y aqui, né, então ele nada mais é do que o meu XCG, tá? Então, ele deu 6 centímetros. O X à direita, né, eu pego a distância total, né, a largura total da minha figura e subtraio com o XCG. Então, eu vou ter 12 menos 6, que é igual a 6. Bom, isso aqui cai novamente porque essa figura é um retângulo, tá? E aí, como o CG está bem no meio, na metade da figura, tanto na altura como na largura, vai estar essas distâncias iguais, tá? Então, o meu modo de resistência em relação ao Y', à esquerda, vai ser a inércia em relação ao Y', que passa no CG, dividido pelo X esquerda. Aqui vai dar o mesmo valor, né, de módulo de resistência da esquerda e também da direita, que vai dar 480 centímetros ao cubo, tá? Desculpa, a unidade que a gente utiliza aqui é uma unidade de comprimento elevado ao cubo, né? Perceba que eu tenho uma inércia que está elevado, né, um comprimento à quarta dividido por um comprimento, tá? Então, a resposta sempre tem que ser em centímetros, né, o comprimento ao cubo, tá? Então, essa foi com relação aos modos de resistência. Com relação ao raio de giração, o que eu vou ter? Bom, o raio de giração, tá? Ele nada mais é do que eu já tinha falado antes, que a inércia em relação aos eixos que estão passando no centro de gravidade, dividido pela área total da figura, dentro de uma raiz, tá? Então, eu simplesmente, né, se eu quero calcular o raio de giração em relação ao eixo X', né, que é o eixo que está passando no CG da figura, eu tenho que pegar essa inércia, né, e dividir pela área e tirar a raiz, tá? Então,
eu faço o mesmo procedimento para Y, tá? Para inércia, para o raio de giração em relação ao Y', tá? Então, eu pego aqui, né, no caso do raio I, X', eu pego 800, tá? Divido pela área 240 e tiro a raiz, tá? Então, eu vou chegar no resultado de 5,77 centímetros, tá? Faço a mesma coisa, né, para o raio de giração em Y. Só mudo a inércia aqui, o valor de inércia, tá? Então, vai ser 2.880 dividido por 240, né? Faço essa divisão, tiro a raiz, vou chegar no resultado de 3,46 centímetros, tá? Então, quando a gente quer calcular, né, as características das propriedades, né, da seção transversal, basicamente são esses que a gente calcula, né? A gente calcula as coordenadas CG, né, referentes ao centro de gravidade. Calculamos também a inércia, né, o momento de inércia em relação a um eixo qualquer e também em relação a um eixo que passa no centro de gravidade. Esse que passa no centro de gravidade, ele é mais importante, tá? A gente vai trabalhar muito em cima dessa inércia em específico, tá? O módulo resistente, a gente vai ver isso bastante em vigas também, tá? Quando a gente tem elementos fletidos, ok? E nós vamos utilizar o raio de giração quando a gente trabalhar com pilares, né? Peças comprimidas, tá? Então, esse raio de giração também vai ser muito importante. E aí, ter consciência disso vai ser importante para a gente conseguir determinar essas características, né? Que vão afetar no dimensionamento, né, dessas peças, ok? Então, basicamente essas características que a gente vai ter. Alguma dúvida em relação a esses cálculos que vocês queiram tirar? Tem mesmo. Bom, vou passar aqui agora uma atividade para vocês com relação à reação de apoio, tá? Então, vocês já fizeram, né? Enfim. Era uma atividade em relação ao... Deixa eu só abrir ela aqui para vocês terem uma noção. Que eu queria que vocês calculassem as reações de apoio de uma viga, tá? Que é justamente essa viga aí que está aparecendo para vocês. Então, eu quero as reações desses apoios A e B. Eu coloquei uma pegadinha nessa questão, só para ver se vocês estavam atentos, tá? E aí foi justamente nesse valor de HA, né, em que a maioria errou. Eu não tenho HA, tá? Eu tenho HB, tá? Por que em HB? Porque o meu apoio fixo está no ponto B, tá? E aí vocês acabaram
apertando a questão, né, a segunda alternativa, tá? Foi meio que uma pegadinha, né? Enfim, nessa questão, tá? Tem que ficar muito atento com relação a esses apoios, a posição desses apoios, tá? Porque no primeiro apoio, eu tenho um apoio móvel, tá? E no ponto B, eu tenho um apoio fixo. Então, no apoio A, eu tenho uma reação, né? Eu não tenho HA. E no ponto B, eu tenho uma reação vertical e uma horizontal, tá? E assim, né? Fazendo as somatórias, né? Somatória de forças em X e somatória de força em Y e somatória de momento fletor, né? A gente consegue chegar nesses valores de reações, né? A gente sabe que o HB vai ser zero porque a gente não tem nenhuma força horizontal, né? Nenhuma força atuando no eixo X, tá? E o somatório de força em Y, ou o somatório de forças verticais, né? Vai ser o somatório de todas essas cargas que estão atuando aqui, né? Mais as reações de apoio, né? Verticais. Eu vou chegar no resultado que VA mais VB tem que ser igual a 21, tá? Então, eu vou determinar uma reação através do momento, tá? Somatório de momento. Eu faço esse somatório em cima desse primeiro ponto, né? Que é o ponto A. Tem que ser igual a zero, tá? Um sentido de giro, né? Para o meu momento, né? Faço esse cálculo, tá? Lembrar que eu tenho uma carga uniformemente distribuída, tá? Linear, então eu pegar a altura dessa carga, né, a carga total, de 3, e multiplicar pelo seu comprimento total, que é 4. E aí eu chego na força resultante, que vai ser bem aplicada bem na metade desse carregamento, né, que vai ser bem aqui, em cima dessa carga de 6 toneladas, tá? Então, eu faço isso, né, determino os momentos referentes ao ponto A de cada uma dessas forças, tá? E consigo achar o valor de VB, que deu 12 toneladas, tá? Então, fazendo, né, substituindo nessa equação o valor de VB, a gente chega num resultado de VA igual a 9 toneladas, tá? Então, esse vai ser o meu valor final. Feito isso, tá? Eu queria mostrar para vocês, né, a matéria que eu apresentei para vocês na videoaula, que é com respeito aos esforços solicitantes, tá? Eu até passei uma atividadezinha, né? Mostrei o cálculo, tá? Então, nos esforços solicitantes, né? A gente tem o nosso elemento todo carregado, tá? E internamente existe esforços, né? Forças atuando nesse corpo, né? Se o corpo ele está em equilíbrio externamente, né, com esse sistema de força que a gente acabou de calcular, né, com as reações e as cargas, o meu corpo internamente, né, esse corpo internamente, ele também tem que estar em equilíbrio, tá? Então, essas forças que estão internas ao meu corpo têm que estar em equilíbrio. Essas forças, né, esse carregamento externo, né, que a gente chama de solicitação, né, provoca essas forças, né, que a gente chama, né, de força normal, força cortante, momento fletor. Não vou tratar de momento torsor, por enquanto, né, porque para ter um torsor, eu teria que trabalhar em uma estrutura em 3D, né, considerando os elementos que estão no eixo Z, tá? E aí, por enquanto, não vai ser interessante para a gente, tá? Então, se a gente está trabalhando nesse sistema, né, dessas vigas em 2D, né, no plano, a gente tem esses três esforços, tá? E, né, para eu determinar esses esforços, né, eu determino uma seção, né, uma seção de interesse, tá?
essa seção, a gente escolhe, né? Normalmente, o que interessa para a gente vai ser a seção mais solicitada no elemento, tá? No caso da viga, né? Aonde tem a maior solicitação, né? Que vai ser a de interesse, tá? Isso também vai ajudar a gente a construir um diagrama que a gente chama de diagrama de solicitação, tá? Onde a gente vai conseguir visualizar todos esses esforços ao longo do comprimento da viga, tá? E para entender, né, como que se constrói esse diagrama, a gente precisa entender como que se obtém esses esforços solicitantes internos, tá? Então, para a gente calcular, né, a gente determina uma seção, né, onde a gente faz um corte, tá, e analisa a estrutura ou à esquerda ou à direita, tá? No exemplo que eu coloquei para vocês na videoaula, eu fiz resolvendo os dois esquemas, tá? Resolvendo direita e esquerda, né? E eu concluí lá no vídeo que os valores de esforços solicitantes, tanto à esquerda quanto à direita da seção, eles são iguais. Então, eu posso escolher um dos lados para calcular, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é com relação ao sentido dessas cargas, né? A convenção de sinal desses esforços, tá? No esforço normal, tá? Eu analisando uma parte da seção aqui, né? À esquerda, ele vai ser positivo quando essa carga estiver saindo da seção, tá? Então, se estiver saindo da seção, esse esforço normal é positivo, tá? No caso, se eu estiver analisando à direita, né, minha força normal, né, também vai estar saindo. Mas aqui, né, nesse caso, está saindo da direita para a esquerda, tá? Então, observem esses sentidos da seta na hora de determinar se vai ser positivo ou negativo. O cortante é o que deve tomar mais cuidado, tá? O cortante, analisando a seção à esquerda, ele vai ser positivo quando eu tiver uma força vertical atuando de baixo para cima, tá? À esquerda. Quando eu estiver analisando à direita da seção, o meu cortante ele só vai ser positivo se ele estiver atuando de cima para baixo, tá? Então, há uma inversão aqui, né, no sentido, né, da carga, para eu considerar positivo ou negativo. Então, lembre-se qual lado que eu estou analisando e qual sentido que é o positivo, tá? É interessante na hora de fazer esses exercícios, até mesmo na hora de fazer o diagrama, que eu vou mostrar depois para vocês como é que monta esse diagrama, utilizando, fazendo esse esqueminha aqui só para lembrar, tá? Porque isso aqui é fácil de esquecer, tá? Isso às vezes até confunde, dependendo do caso. Então, é sempre interessante, antes de fazer o exercício, colocar essas regrinhas, né? Para não esquecer isso aí. O momento fletor, né? Ele, analisando à esquerda, tá? Ele vai estar positivo se ele fizer, né? Um giro no sentido horário, tá? Então, ele vai ser positivo à esquerda, tá? E vai ser positivo analisando à direita quando esse giro for no sentido anti-horário, tá? Depois eu vou explicar uma particularidade, né, na hora de analisar esse momento, tá? Que é com relação às fibras que tracionam, tá? Eu vou explicar para vocês mais à frente que o momento fletor, ele causa compressão e tração, tá? Mas aí vocês podem perguntar, compressão e tração, né, é algo do esforço normal, tá? Mas é exatamente isso que o momento fletor vai fazer no meu elemento estrutural, tá? Ele vai provocar tensões de compressão e de tração, tá? E o que vai interessar para a gente, para determinar se é positivo ou negativo, é a tração, tá? Então, depois eu vou detalhar a respeito disso, tá? Mas a gente adota esses sentidos aqui, né?
em relação ao giro do momento fletor. Analisando a esquerda, né? Esqueço que está na direita, analisando a esquerda. Girou no sentido horário, momento fletor positivo. Analisando a direita, girou no sentido anti-horário, momento fletor positivo, tá? Naquela mesma viga que a gente acabou de calcular, eu coloquei uma seção a 1 metro do apoio A. E aí eu tinha duas situações. Eu podia calcular analisando a esquerda de S ou poderia calcular a direita de S. Como a direita de S, eu tenho o restante, né, do comprimento da minha viga, né? Lembrando que a minha viga tem 4 metros, então eu teria o restante dos 3 metros da minha viga, tá? Eu teria muito carregamento para analisar, né? Seria muito interessante, né? Teria um cálculo a mais aí. Analisando a esquerda, eu teria um pedaço de viga bem menor, né? E um cálculo menor para ser realizado. Então, eu optei por analisar a esquerda, tá? Então, representei esse pedaço no qual eu iria considerar, né? Tudo que está à esquerda de S, tá? Então, aqui na hora de analisar os sinais, eu tenho que analisar todos esses aí à esquerda, tá? E aí, né, fazendo essas considerações, né, eu posso calcular esses esforços. O esforço normal, né, ele é representado pela letra N. Nesse caso, ele é 0, porque eu não tenho nenhuma força horizontal atuando na minha viga. Logo, ele é 0, tá? O cortante, eu vou calcular com a soma de todas as forças verticais que está atuando a partir, né, dessa seção S à esquerda. Então, vou pegar todas essas cargas aqui verticais, tá? Considerando o sinal positivo, né, do cortante, né, analisando a esquerda, então toda a carga vertical, né, atuando de baixo para cima é positivo, tá? O contrário é negativo. Então, aqui eu tenho que considerar também a reação de apoio, tá? Então, a minha reação de apoio VA vai ser positivo, né? E essa carga distribuída, né? Apesar dessa carga distribuída, né? Como a gente viu lá na viga, ela estava toda distribuída na viga, né? Distribuída nos 4 metros, né? Aqui eu pego só pedaço desse carregamento, tá? Então, ele está distribuído a 1 metro. Então, a carga resultante vai ser esse carregamento aqui vezes esse 1 metro. Então, eu vou ter uma carga resultante de 3 toneladas, tá? Então, ele vai ser negativo, vai ser 9 menos 3, né? E assim, o meu cortante vai dar 6 toneladas, tá? Perfeito. Depois eu vou para o momento, tá? O momento vai ser a somatória de todos os momentos que estão atuando em relação ao ponto S, tá? Então, eu tenho que pegar todas essas forças aqui, né? E analisar o giro, né? Do momento nesse ponto S aqui. Então, VA vai provocar momento e também a resultante do carregamento distribuído também vai gerar um momento, tá? Lembrando que esse carregamento distribuído, né? Resultante está sendo aplicada bem na metade de 1 metro, tá? Então, a distância dessa carga ao ponto S vai ser 0,5, tá? O giro né, em relação ao momento provocado pela reação VA vai ser positivo, então vai ser 9 vezes 1, menos, tá? A resultante do carregamento distribuído vezes a sua distância, 0,5. Nesse caso, a gente vai resultar um momento de 7,5 toneladas vezes metro, tá? Vocês podem fazer analisando a direita, tá? Que tem que dar esse mesmo valor, tá? Eu não vou fazer essa direita aqui, tá? Mas, né, porventura vocês vierem a fazer, né? Tem que dar esses valores que eu coloquei aqui, ok? Né? Assim, seria interessante vocês fazerem para, né, ver se vocês conseguiram pegar, entender, né, os sinais, né, enfim, né, né, e também tirar as dúvidas,
em relação a isso aí, ok? Dúvidas em relação a esses esforços solicitantes internos? Não, tranquilo. De boa. Tranquilo? Bom, quem ganhou, né, nas questões aqui foi o Pedro, né? Pedro Lopes. Parabéns aí, Pedro. Arrebentou aí nas respostas, tá? Eu não coloquei mais, tá? Eu fiz esse exercício aqui, mas só mesmo para vocês terem um conhecimento, tá? E também para tirar as dúvidas, ok? Eu vou mostrar as dimensões aqui. E aí, o que eu acho interessante, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei essa figura aqui, até ela tá, agora ela tá completa. Fiz essa figura, tá? Mas a gente não vai conseguir fazer ela hoje, né? Terminar de fazer nessa aula. Mas eu coloquei essa figura, tá? Caso alguém tenha interesse de fazer, façam ela aí, tá? Para tirar todas as dúvidas, tá? Esclarecer todas as dúvidas referente a esse ponto de momento de inércia, tá? Nesse caso aqui, eu queria que calculassem inércia em relação ao y' e o x', tá? O eixo que está passando no CG, tá? Para tirar todas essas dúvidas com relação a figuras compostas, tá? E também a fórmula do momento de inércia, tá? Que aqui, né, a gente vai utilizar, né, figuras compostas, né? Vou ter que calcular de cada uma das figuras, tá? E utilizar a fórmula de inércia de eixos de translação, tá? Então, é importante deixar isso bem claro, né? Porque a gente vai precisar dessa característica da seção mais para frente, tá? Então, é importante, né, que não reste dúvida a respeito desse assunto, tá? Então, vou deixar aí rolando para vocês verem, quem quiser desenhar, enfim, e fazer. Eu já estou com as respostas aqui, tá? Queria ver com vocês se está tendo alguma dificuldade na lista de exercício, tá? Eu até mandei para vocês uma imagem da figura da questão 4B, tá? Para não ter dúvida a respeito daquela imagem, porque ficou faltando a largura da seção, tá? Então, voltando, tá? A largura daquela seção, né, 4B, é de 2 milímetros, tá? E aí, cuidado na hora de fazer as divisões e na hora de calcular, tá? Ela é uma seção simétrica, ela tem uma simetria, tá? Então, algumas figuras vocês não precisam calcular duas vezes, né? Elas vão ser iguais, né? Então, isso já facilita um pouco no cálculo, tá? Mas cuidado na hora de fazer o cálculo dessa figura, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu mandei lá no SIGA, né? Como notícia para vocês, né? Então, cuidado aqui na hora de fazer, né, essa figura, tá? Na hora de tratar, né, as divisões, tá? Cuidado, né? E lembrar, né, que são 2 milímetros a largura, né,
dos elementos aqui, tá? Que eu esqueci de colocar no desenho, tá? A outra figura, a última figura, ela não é simétrica, tá? Então, de novo, cuidado com isso aí, tá? Se ela não é simétrica, né, alguns valores aí, né, o x', por exemplo, o XCG, né, vai ser importante na hora de fazer os cálculos, tá? Então, por hoje é só. Alguma dúvida a respeito desses assuntos que a gente tratou? Não, né? Então, as entregas das listas é para a próxima segunda, tá? Então, vocês têm um prazinho aí, né? A última lista que eu passei para vocês, eu tinha até errado no prazo lá do CIGA, tá? Mas o prazo vai até dia 28. Então, até dia 28 para entregar a lista 1 e a lista 2, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no Teams, tá? Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Boa semana para vocês, então. Tchau, Glau. Não, Boa semana. obrigada. Tchau, até mais, viu? Tchau, Glau, obrigada. Deus abençoe. Nada, tchau. Tchau, Gal. Até mais, viu? Obrigada. Você